especial. Claro que quando foram criados esses dias, Dia das Mães, Dia dos Pais, é mais uma desculpa para a gente gastar, não é? Esse é o propósito no final das contas. Mas pelo menos, nesses momentos, a gente honra mais aquelas pessoas que Deus colocou nas nossas vidas para nos ajudar nessa caminhada, né, que nós temos neste mundo e precisa de orientação. Nem sempre a figura paterna que você venha a ter tenha sido, de fato, seu pai biológico. Mas uma figura paterna, que muitas vezes se torna um tio, essa figura. Outras vezes um avô. É uma figura importantíssima. Até mesmo pelo fato de que Deus, Ele planejou o nascimento do ser humano, né? Você percebeu? Ser humano não dá em árvore, né? Ser humano, criança, não nasce aleatoriamente. Precisa de uma estrutura. E Deus colocou essa estrutura, pai e mãe, para que fosse a estrutura formadora de novas pessoas, novos homens e novas mulheres. E quando essa estrutura, ela é quebrada ou ela é desrespeitada, nós vemos alguns males, e é o que nós vemos hoje na sociedade. Um dos problemas atuais que nós observamos na nossa sociedade é a completa ausência, em muitos casos, da figura paterna, não é? Estima-se que a mulher do século 21, 37%, e tem números que dão uma quantidade um pouco maior, acabam criando seus filhos sozinhas, sem a figura do pai. E aí explica tantos problemas, tantos males na nossa sociedade, tanta indisciplina, tantas consequências como nós vemos hoje. Para algumas pessoas, um dia como esse dia, é um dia triste. Talvez pelo fato de você não ter vivenciado, não ter conhecido o pai, né? a figura paterna, a pessoa que foi o seu progenitor. Mas nós temos que nos lembrar que nesse dia também, mesmo para você que tenha tido um pai ausente, que não conheceu o seu pai, também é um dia especial, porque ao final de contas você tem um pai que lhe amou de uma forma incondicional, um pai que se importa ainda com você, um pai que não vira as costas para você, mesmo quando você vira para ele. Deus é nosso paizão, que nunca nos decepciona, nunca falha. Mas hoje eu quero falar para os pais, para você que é pai, ou para você que vai ser pai um dia, ou até mesmo para você que um dia vai se casar com uma pessoa que vai ser pai dos seus filhos. Como pai, abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 78. Nós vamos olhar 2 versículos desse Salmo. Capítulo 78, versículo 3 e versículo 4. Na Nova Versão Internacional. Talvez você esteja com uma outra um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, não muda nada. Diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louvores feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Como pai, preste atenção, como pai, primeiramente, como pai, você está causando marcas em seu filho. Nós, como pais, somos causadores de marca. Nós marcamos a vida dos nossos filhos. Às vezes, nós marcamos positivamente.
Às vezes nós marcamos de uma forma negativa, mas uma coisa é certa: os nossos filhos estão desenvolvendo marcas que são lembranças. Lembranças boas, lembranças ruins, mas nós estamos marcando a vida dos nossos filhos. Cada filho vai desenvolver uma lembrança do seu pai quando ele for adulto. E ele vai se lembrar dos momentos de infância. Vai se lembrar dos momentos em que o pai brincava, em que o pai conversava, em que o pai batia uma bola, em que o pai ralhava, em que o pai brigava. E as lembranças serão diversas. Eu tenho lembranças diversas da minha infância. Eu tenho lembranças quando eu apanhei do meu pai. Meu pai não batia muito, a minha mãe tinha mais essa função, por sempre estar em casa com a gente. Mas as 2 vezes que eu apanhei do meu pai, eu me lembro muito bem, eu não esqueci. Mas eu precisava, eu merecia aquela surra. Mas eu lembro muito bem que quando eu tinha mais ou menos 11, 12 anos de idade, meu pai me levou ao médico. E aí o médico passou uma injeção que eu tinha que tomar. E eu lembro que meu pai estava tão preocupado, eu não entendi o porquê. Porque eu nunca tive medo de injeção, eu nunca tive medo de agulha, não é? Apesar de que tem gente que tem medo de agulha. Quantos tem medo de agulha? Quantos tem? Uau, tudo isso! Jesus tem misericórdia. Inclua a minha esposa nessa lista. Ela tem medo de agulha. Digo, como é que tu trabalha na saúde e tu tem medo de agulha? E aí eu não tinha esse medo, eu não tinha esse receio. Apesar de que uma vez que eu fui tirar um dente, precisou 3 soldados me segurarem na cadeira no dentista no quartel. Não sei se foi por causa da agulha naquele dia. Mas o meu pai estava preocupado. Essa lembrança é muito fresca na minha mente. E ele compartilhava com a minha mãe, eu não entendia o porquê. Eu percebia a preocupação, mas eu não sabia o motivo. Até que eu fui tomar danada da bezetacil. E era um tratamento prolongado de bezetacil. Quem já tomou bezetacil? Quem já tomou bezetacil? 1.200 miligramas. Uma vez por semana. Aí era uma nessa bunda, na outra semana, outra bunda. Aí eu sentava de lado, atravessado. Que coisa dolorida. Aí naquele dia eu entendi porque meu pai estava preocupado. Eu disse, você tem razão, papai, dói muito. Coisa horrível. Mas nós vamos levar lembranças dos nossos pais. Nós, pais, estamos formando as lembranças na vida dos nossos filhos. Alguns pais vão ser conhecidos por serem pais amorosos, pais presentes. Outros serão conhecidos por serem pais grosseiros. Ou talvez serão conhecidos como os pais que foram ausentes na vida dos filhos. Quantos jovens eu já não conversei, já não conheci, que eles mesmos não conheceram os próprios pais que estiveram. Existem vários aqui. E acaba que a igreja se torna uma figura importante. Os líderes da igreja, aqueles que trabalham com eles, aqueles que os orientam, aqueles que os aconselham, acaba ocupando uma figura importantíssima na vida desses jovens que ainda estão em processo de formação. Isso é um presente de Deus. Deus é um paizão tão maravilhoso que coloca pessoas para ajudar você durante a sua jornada nessa vida. Para outras pessoas, esse dia é dia de saudades. Porque são lembranças de um pai que foi presente na infância, de um pai que ensinou os caminhos do Senhor, de um pai que ensinou a palavra, que incentivou a memorização de versículos, e acaba que nesses momentos ficam as lembranças. Mas isso vai acontecer com todo mundo um dia. Temos apenas que aprender a lidar com esses momentos. Mas somente o seu filho, somente quem é filho, pode dizer quais são as marcas
que um pai deixou na vida dele. As marcas podem ser boas ou podem ser ruins. Somente um filho pode falar dessas marcas. Ninguém mais sabe, ninguém mais entende, ninguém mais está no coração do filho para saber as lembranças. Talvez aquela ação que foi tão imperceptível, cometida por você, pai, aquilo foi tão importante, ou aquilo fez tão mal na vida do seu filho que você não tem nem ideia. Mas uma coisa nós sabemos: nós temos a responsabilidade de colocar, de firmar boas lembranças na vida dos nossos filhos. E por isso, segundo ponto que eu quero compartilhar com você, para deixarmos boas lembranças, letra A, para deixarmos boas lembranças. Olha que interessante, olha que o salmista fala. Eu quero voltar você a prestar atenção no Salmo 78 que nós lemos. No Salmo 78 que nós lemos, o salmista está falando no verso 3 e verso 4, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais contaram, não esconderemos dos nossos filhos. Aqui fala de coisas boas. E quando o salmista faz referência ao que eles ouviram, aquilo era o assunto que era passado de tradicionalmente, de geração a geração. Os feitos de Deus, o que Deus havia realizado à nação de Israel, os milagres que Deus havia feito. Não tem lembrança maior e melhor do que nós inculcarmos na mente dos nossos filhos a respeito de Deus. É um alvo que nós queremos alcançar, que eles conheçam a Deus. E para deixarmos boas lembranças, letra A, estar presente é melhor do que presentes. Estar presente é melhor do que presentes. Estar presente é melhor do que presentes. É comum o pai tentar compensar longas jornadas de trabalho com coisas materiais. É comum o pai tentar compensar a ausência com uma lembrancinha, com um presentinho, com aquele presente que tanto o seu filho queria. O importante é nós compreendermos, olha, nada se compara, nada se iguala à sua presença marcante na vida do seu filho. Um grande erro que nós cometemos. Sabe que às vezes nós fazemos, achando que estamos acertando? Nós queremos, a preocupação número 1 é dar o melhor para os nossos filhos, não é verdade? Aí você não quer que eles sofram aquilo que você sofreu. Você teve uma vida mais apertada, você teve uma vida um pouco mais dura, você teve que trabalhar logo cedo, e muitas das vezes você não quer que o seu filho passe por aquilo. Mas você não pode se esquecer nunca. Melhor do que o colégio mais caro, melhor do que o curso de inglês, melhor do que aquele curso técnico que você está bancando, com muitas horas extras, com muito suor, com muita dedicação. É você se fazer presente na vida do seu filho. A sua presença é imprescindível. A sua presença, ela é importantíssima. Na medida do possível, nós vivemos num mundo capitalista, não existe forma de governo melhor do que essa. Disso nós sabemos. Só que cada vez mais nós somos sucumbidos, com mais horários de trabalho, com mais intensificação no trabalho, com mais horas extras, cada vez mais somos obrigados a trabalhar um pouco mais. Olha, nós temos que botar um freio. Claro que é importante você trabalhar, e Deus quer que você trabalhe, manda você trabalhar. Ele diz que não trabalha, não come. Mas
Coloque limites. A nossa vida não é composta apenas de trabalho. Nós temos que ter equilíbrio. E os momentos em família, eles são importantíssimos, até mesmo para que nós venhamos a produzir na área profissional. O nosso ambiente familiar é necessário. Nós temos que colocar rédeas. Eu tenho um conhecido que ele compartilhou comigo um pouco da história da vida dele. Empresário, ocupado demais, trabalhando demais, os negócios indo para frente, e já estava com 3 empresas diferentes, e tendo que estar à frente disso tudo, tendo que controlar a parte administrativa, até que um dia foi diagnosticado câncer. Estava com câncer. Teve que iniciar um tratamento árduo, quimioterapia. Teve que tirar um órgão. Comprometeu o rim dele. Hoje ele tem que tomar pelo menos 2 litros de água todos os dias, senão ele sente o baque. Quase morre. E naquele momento que estava internado, a esposa não queria trazer os problemas da empresa, tudo desandou. Ele não estava mais. Ele era o administrador de tudo aquilo. Era na cabeça dele que estava todo o funcionamento dos negócios. E quando ele se recuperou, muito grato a Deus pela oportunidade que havia dado, agora os filhos viam a presença dele. Ele diz, olha, não tive dificuldade nenhuma de começar tudo do zero, falido, quebrado, devendo todo mundo, devendo funcionários, devendo o governo, devendo outras empresas, mas uma coisa mudou na minha vida. Hoje os meus filhos me conhecem, porque eu estou presente na vida deles. Pelo menos essa lição eu tirei de tudo isso. Nós precisamos valorizar aquilo que de fato é importante. Na medida do possível, vá você, pai, numa reunião na escola do seu filho. Vá você. Na medida do possível, tire momentos para você ajudá-lo nos deveres de casa. Traga para si essa responsabilidade também. Não coloque apenas para sua esposa. Tire momentos a dois, E esse amigo que eu estava contando para você a história dele, hoje ele tem momentos com os filhos. Hoje a filha já tem 21 anos de idade, o filho mais novo 16. Mas eles têm momentos juntos. E até um desses dias estávamos juntos, ele disse, olha, hoje eu tenho um compromisso. Hoje eu vou pegar um cinema com a minha filha. Eu estou percebendo que ela está precisando de um momento a sós comigo. Eu como pai. Nós precisamos desenvolver momentos agradáveis. Mais do que o dinheiro da escola mais cara, mais do que o dinheiro do cursinho, mais do que o dinheiro do curso técnico, mais do que o dinheiro para bancar aquela roupa que ele quer, aquele sapato que ele quer, é você estar presente na vida do seu filho. Talvez você tenha feito tudo errado antes, mas Deus dá oportunidade para nós recomeçarmos. Então é momento de refazer, é momento de recomeçar. E agora fazer diferente. Esteja presente, muito mais do que dando presentes. É disso que o seu filho mais precisa. No livro de Timóteo, eu não estou lembrando agora a referência. Eu não sei se é 1 Timóteo ou 2 Timóteo. Mas o apóstolo Paulo fala assim a Timóteo, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, olha que interessante. Se alguém não cuida dos seus parentes, eu sei que é o versículo 8 de algum capítulo de Timóteo.
Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, da sua própria casa, é pior do que um pagão. Nós precisamos cuidar dos nossos, daqueles que Deus colocou na sua vida. Para deixarmos boas lembranças na vida dos nossos filhos. Qual é, Fredson? 1 Timóteo 5,8. Muito obrigado. 1 Timóteo 5,8, se você quiser registrar aí esse versículo. Para deixarmos boas lembranças na vida dos nossos filhos. Letra A, estar presente é melhor do que presentes. Letra B, ter equilíbrio é melhor do que os extremos. Ter equilíbrio é melhor do que os extremos. Nós vivemos numa sociedade nos extremos. Hoje, geralmente, e essa é a tendência dos nossos dias, os pais são liberais demais, deixam os filhos fazerem tudo o que querem, deixam os filhos dormirem fora de casa, deixam os filhos irem para rave, deixa os filhos botarem namorada lá dentro, ou o outro extremo, carrasco demais. Não é muito comum nos nossos dias o carrasco demais. Pesquisas já mostraram que para a formação do caráter, da personalidade, daquela criança que futuramente vai ser um adulto, os extremos não são bons. Mas pior dos dois extremos é o extremo em que deixa a vontade fazer o que quiser. E é exatamente o que nós vemos acontecendo hoje. Não tem limites, não tem regras, não tem barreiras até aqui, daqui você não pode. Existe tanta liberdade do adolescente, do jovem, que inclusive, olha o absurdo, a psicologia moderna, que eu discordo totalmente, diz que você tem que bater na porta da criança, pedindo autorização para entrar no espaço dela. Conversa fiada. Aí lá no quarto dela está um computador, ela acessa as piores coisas que você imagina. Você tem que tomar cuidado com isso, porque na verdade hoje é um outro momento. A questão das informações, a informática, hoje tudo que acontece no mundo viraliza de uma forma impressionante. E você não tem ideia da quantidade de pornografia que é acessado pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo celular que você dá para ele tão caro. Precisa colocar regras. Tudo com equilíbrio. Eu lembro quando criança, meu pai tinha um amigo, ele é vivo ainda, então vou dizer que tem. E ele era tão carrasco, ele era tão duro que na casa dele nem televisão podia entrar. E os filhos não podiam assistir. Os filhos cresceram para a casa dos vizinhos para ver novelas. Não tinha jeito. Não tinha jeito. E hoje, com todos os filhos crescidos, não tem um filho que gosta de estar ao lado do pai, porque foi carrasco demais. Foi duro demais. Nós precisamos colocar equilíbrio. Nós não podemos ser carrasco demais, nem maleáveis demais. Eu estava vendo nessa semana uma reportagem, um comentário no G1. Eu assisto muito o G1. Inclusive, às vezes, domingo, quando eu chego em casa, eu assisto Fantástico pelo G1, que começa às 11 horas. E eu vi uma repórter do G1, muito conceituada, e conversando sobre os novos repórteres que estão surgindo. Falam 3 idiomas diferentes. E dominam muito bem todo o sistema, mas tem um problema, eles são acomodados, eles querem ficar de braços cruzados, não querem pegar as reportagens mais difíceis, não querem ficar lá no Palácio do Planalto, lá na Câmara dos Deputados, lá no Senado esperando durante 4 horas, até que aquele senador vai passar por ali. Eles querem ser estrelas, mas sabe por quê? São os filhos que foram criados sem disciplina, sem tarefas, sem atividades.
foram somente voltados para estudar, mas não teve regras, não teve disciplina, não teve atividades em casa. Pais, nós precisamos de equilíbrio. Equilíbrio para nós criarmos os nossos filhos. Eu vou dizer para você o que faz a diferença hoje. Sabe o que faz a diferença hoje no mercado de trabalho? Pessoas, jovens trabalhadores disciplinados. É impressionante como isso faz a diferença. É disso que o mercado está precisando. É disso que o mercado está atrás. Então nós temos que ter equilíbrio. E como é que nós vamos ter equilíbrio? Muito carinho e disciplina quando precisar. É assim que vamos ter equilíbrio. Muito carinho e disciplina quando precisar. Eu lembro meu pai, quando eu tinha, no meu dia de aniversário. E era um sábado ou domingo. Aí naquele dia eu disse, não, hoje é meu dia, hoje eu posso ser manhoso. Hoje eu posso, papai não vai me bater não. Aí o meu pai, muito carinhoso, meu pai era muito carinhoso, meu pai e minha mãe eram muito carinhosos, sempre foram muito carinhosos comigo. Aí o meu pai, olha, hoje é o aniversário do Andinho, olha o Andinho, andão agora. E aquela alegria, paparicando, olha meu filho, aí eu dei uma de... Meu filho, tu tem que fazer isso aqui para a gente poder sair. Apanhei naquele dia, no meu aniversário, não esqueci mais. Nós temos que ter equilíbrio, nós temos que amar muito, ame muito, não discipline besteira, não é porque o seu filho derrubou um copo, às vezes eu fico passando, eu vou dizer para vocês, às vezes a gente passa aqui na região, aí eu escuto aquele grito, e aquele negócio, filho não sei de que, a mãe dizendo, o pai dizendo, filho daquilo, filho disso, porque o menino deixou cair um copo de vidro e quebrou. A gente não disciplina. Essa besteirinha, essa tolice, é indisciplina, rebeldia. Ninguém, né? Agora se o seu filho pegou o copo, jogou de propósito no chão, deu uma surra bem dada, e faça juntar os cacos e colar tudinho. Tá aqui, cola 1000, cola. Mas às vezes foi um incidente, sem querer derramou café, não é? Tudo bem, meu filho, me ajuda a limpar aqui. A gente tem que ensinar o que é importante, rebeldia. Tolice de criança, isso se disciplina. A gente disciplina. Então nós temos que ter esse equilíbrio, muito carinho e disciplina quando necessário. O meu pai foi tão carinhoso na minha vida, nos meus irmãos, que a gente quer de todo jeito demonstrar o quanto nós o amamos. O quanto eles foram importantes, o quanto ele foi importante para a gente. E não quer dizer que foi perfeito, não foi perfeito não. Não vai existir um pai perfeito. Mas vai existir um pai que quer amar aquele filho, mesmo nas suas limitações, mesmo às vezes errando, quer estar presente, quer estar ajudando, quer estar ao lado, quer educar conforme a missão que Deus deu. Segunda dica para você, então, primeiro, muito carinho e disciplina sempre que é necessário. Segunda dica, ensine o seu filho a ser trabalhador. Sabe como? Colocando para trabalhar. É assim. Minha mãe teve 4 filhos homens. Escadinha. O mais velho fez 44 anos ontem. O segundo fez 42 anos, dia 4 de fevereiro. Eu faço 40 anos esse mês. Aí o outro foi o raspinho de tacho. Fez agora em agosto 32 anos. Que é o mais novo. Agora você imagine, os 2 mais velhos brigavam. Parecia cão e gato. Até teçado pegaram uma vez. Galeroso.
Mas na minha casa, sabe o que foi legal, essa coisa de só ter filho homem? Primeiro, quando a gente era criança, não tinha ninguém para mexer com a nossa irmã, não é? Era a maior preocupação nossa, não é? Até estava lembrando esses dias, no aniversário do mais novo, que a gente preocupado, será que vai ser homem, vai ser menina? Puxa vida, se for menina, vão bagunçar muito com a gente. Os nossos coleguinhas vão tudo dizer pra gente, vou namorar com a tua irmã, viu? Aquela preocupação com a de criança, não é? Mas sabe de uma coisa? Nós tínhamos trabalho em casa. Nós que limpávamos o nosso quarto. Nós que arrumávamos a nossa cama. Nós que ajudávamos nas atividades. Nós que consertávamos a lâmpada. O meu pai colocava a gente para pintar a casa com ele. Nós tínhamos árvore em casa, era a minha tristeza, porque caía folha. Aí sábado eu queria acordar mais tarde, e meu pai 8 horas, está na hora de levantar, vamos me ajudar a limpar o quintal. Aí lá, ai meu Deus do céu, para que existe árvore? Quando você ensina a criança a ser trabalhadora, olha, ela cresce. Ser trabalhador, a gente aprende desde pequeno em casa. Se você não aprendeu desde pequeno em casa, meu Deus do céu, só lamento, vai ser um preguiçoso, difícil. Então ensine a ser trabalhador. Ensine a sua criança a ser uma criança trabalhadora. Dê pequenas tarefas proporcional à idade dela. E entenda, está aprendendo. Você não pode esperar que uma criança de 7 anos faça a mesma coisa que um de 12, de 15 anos, não é? Você tem que dar pequenas tarefas e compreender. Não, vem cá, vou te ajudar, meu filho. Isso aqui. E vá fazendo, vá ensinando. Que é uma qualidade que nós aprendemos em casa. Então, letra B, só lembrando você, letra A, estar presente é melhor do que presentes. B, ter equilíbrio é melhor do que os extremos. E finalmente, letra C, ser exemplo é melhor do que procurar exemplos. Ser exemplo é melhor do que procurar exemplos. Filho vê, filho copia. Às vezes você não percebe, mas você está ensinando seu filho a ser caloteiro. Você está ensinando seu filho a enganar as pessoas. Você está ensinando seu filho a ser mão de vaca. O filho vê, o filho copia. Aí você foge do vizinho ali, o filho observa. Aí você está no supermercado, aí você pega um biscoitinho, aí você abre e começa a comer, aí depois joga a embalagem, o filho está vendo isso tudo fazendo. Eu lembro, meu pai era militar, ele viajava a vários lugares, e nunca eu vi o meu pai dever 1 centavo e deixar para trás. Ele tinha crédito em todos os lugares, naquele tempo era o tempo do fiado, não é? Quem lembra do tempo do fiado? Quem lembra do tempo do fiado? Era tudo no fiado, cartão de crédito não existia, não é? É o fiado. Seu Raimundo, abre a conta para mim, seu Raimundo, né? Vai abrir a conta para você. E o meu pai, ele nunca saiu de uma cidade deixando conta para trás. Impressionante como esses detalhes formam o caráter dos seus filhos. Seja o que você deseja que o seu filho se torne, assim ele será. A probabilidade é grande. Seja você aquela pessoa que você quer que ele seja futuramente. Seja você essa pessoa. Por exemplo, se você quer que o seu filho seja um grande servo de Deus, seja você um. Se você quer que o seu filho seja um amante da palavra de Deus, seja você esse amante da palavra de Deus. Se você quer que o seu filho memorize versículos, você seja o memorizador das Escrituras. Nós precisamos ser aquilo que queremos que os nossos filhos sejam. Incentive o seu filho a ser um grande servo. Incentive. Uma vez eu estava vendo um pai se queixando do filho. Porque ele estava participando de ministério na igreja muito ocupado. Eu não quero que ele fique ocupado demais, não. Eu quero que ele fique enfiado lá na escola. As bênçãos de Deus. As bênçãos vêm de Deus.
Ensine o seu filho a amar a Deus sobre todas as coisas. E o restante, Deus vai abrir as portas para ele. Mas ame você a Deus de todo o coração. Ame você. Seja o exemplo para o seu filho, aquilo que você quer que ele se torne. Antes dele se tornar, você vai se tornar essa pessoa que você gostaria que ele fosse. Como pais, nós temos uma responsabilidade diante da nossa família, da nossa casa. E nunca é tarde para recomeçar. Talvez um dia possa ser tarde demais. Mas se você está vendo que as marcas que estão ficando não são as marcas que você queria que ficasse, está na hora de mudar. Tome as rédeas, faça o que for necessário. Mas seja esse pai, um pai que vai causar boas marcas nos seus filhos. E para isso, para deixarmos boas lembranças, estar presente é melhor do que presentes. Ter equilíbrio é melhor do que os extremos. E ser um exemplo é melhor do que procurar exemplos. E eu tenho certeza que lá na frente, você vai ter a mesma felicidade que o meu pai tem. As boas lembranças que ficou na nossa mente. E a gratidão que nós temos em nossos corações. Que Deus abençoe grandemente você, pai,